generosidade, o ato de dar, o ato de entrega, é algo que deve estar dentro do nosso coração. E o texto que nós vamos ler, ele fala sobre isso, sobre uma tremenda entrega, né, feita e requerida por Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versos 1 e verso 2. Você provavelmente, ou a maioria pelo menos, conhece muito bem o texto e até mesmo o contexto dessa palavra que nós denominamos de síndrome de Moriá. É Gênesis 22, diz o texto: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Uau, que coisa difícil, que prova tremenda. Vai ali, ao monte que eu vou te mostrar, pega o teu filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós cremos nessa palavra. Só a simples leitura dessa palavra nos expõe, ó Pai amado, a um quebrantamento, ó Deus, e nos expõe ao poder que há na tua palavra. Por isso, essa palavra que foi inspirada e revelada pelo teu Santo Espírito, seja para nós nessa manhã iluminada também, para que haja entendimento, mente e coração. E ó Pai amado, e havendo entendimento, ó Deus, possamos também ser ousados e prontos em obedecer, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem tem medo, levanta a mão. Esses dias eu estava pensando sobre medo, e há diversos tipos de medo, né? Medo de luz, medo do escuro, medo de animais, né? Medo, um monte de medos, né? São as fobias. Se você procurar na internet, você vai ver ali uma relação delas e algumas muito interessantes. Alguns vídeos na internet até mostram alguns prédios que hoje fazem umas sacadas de vidro, ou alguns passeios em montanhas em que a passarela é toda de vidro. Não sei se você já viu algum desses vídeos, e as pessoas ali muitas vezes se segurando, andando naquilo que provavelmente foi testado, né? Houve um nível de rigor até para aprovação, mas como é difícil. Eu mesmo não me imagino pisando num lugar desse. Primeiramente porque eu sei o meu peso, né? Em segundo lugar porque há um medo natural da altura, eu não sou muito chegado nisso. Há muitos tipos de medo. E eu lembro que pequeno a gente morava numa casa e havia um quartinho lá no fundo em que a gente guardava brinquedos, o meu pai guardava ferramentas e tudo mais. Ou seja, o quartinho da bagunça a gente tinha lá. E muitas vezes durante o dia ali no quintal, eu entrava, guardava minhas coisas, pegava o que tinha, mas à noite a mãe dizia: Júnior, que sou eu, vai lá no fundo e pega alguma coisa. Só que à noite, né, ele ficava lá escondidinho, escuro, o coração já dava uma acelerada de medo. E não sei se você já passou por isso, mas vai dando aquele pânico, né, de você indo no escuro. Eu abria a porta e ficava assim, procurando um interruptor. Quando eu encontrava, acendia a luz, parecia que o coração fazia assim, ufa, né? A claridade, a luz, ela manda embora o medo instantaneamente. Há muito tipo de medo. E hoje eu gostaria de falar um desses tipos de medo, que muitas vezes eu já tive, e que eu percebo que algumas pessoas podem até não admitir, mas que também possuem esse medo. Quem aqui tem medo de Deus? Levanta a mão. Aí, ó, obrigado pela sinceridade, viu? Alguém vai falar: não, pastor, eu tenho temor a Deus. É diferente de ter medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu temo a Deus. Mas eu imagino que algumas pessoas, mesmo que ali velado, elas têm um medo de Deus. Eu falo isso porque se Deus tivesse um programa de televisão favorito, né, e não é o caso, eu penso que o programa que o Senhor mais gostaria seria aquele No Limite. Quem lembra do No Limite? Né? Aquele programa que levava as pessoas assim a experiências radicais, realmente no limite. Por quê?
Porque eu vejo que muitas vezes, quando alguma pessoa se aproxima de Deus, que deseja uma intimidade maior com Deus, chega um momento em que nessa caminhada de intimidade, Deus vai pedir algo que custa caro para a gente. Eu tenho para mim que eu falo assim, eu vou me aproximar de Deus, mas eu sei que vai chegar a hora que quanto mais eu me aproximar, não adianta, Ele vai pedir aquilo que para mim é difícil entregar. Às vezes é uma mágoa que eu guardo dentro do coração e que eu sei que se eu me aproximar de verdade de Deus, Ele vai falar assim, perdoa, libera. É um perdão que eu tenho que conceder, é um conforto que eu tenho que deixar, né? Às vezes até uma oferta que Ele está me pedindo para algum propósito, às vezes até o abandono de um emprego. Eu sei que não poucas vezes pessoas que se aproximam de Deus recebem um pedido de algo que lhes custa caro. Olho para a Bíblia e vejo esse texto de Abraão. Quando Deus pede o seu filho, e Deus ainda quer dar uma reforçada. Parece que não contente em enfiar a faca no coração de Abraão, ainda quer dar uma viradinha lá dentro. Ó, quero o teu filho, aquele que você ama, tá? É esse que eu quero. Ainda dá uma judiada, muitas vezes. Quando olho para José e vejo os sonhos que Deus deu para José, e toda aquela coisa, e ele fica encantado com aqueles sonhos, vai contar para a sua família, vai contar para os seus pais. Daí, fruto disso, ele é vendido como escravo, depois passa um bom tempo na prisão de maneira injusta. De José, Deus pediu a sua juventude. De Jó, Deus pede a família, a saúde e os bens. Porque olha só essa cena, Deus está lá no céu e o pessoal, os anjos estão passando para dar um relatório. Entre os seres celestiais, quem que está na fila? Quem que está na fila? Satanás. É o diabo que está na fila esperando para prestar conta a Deus. Eu não sei em qual ambiente do céu isso acontece, das regiões celestiais. Mas estava lá e Satanás vai prestar conta. E dando um relatório, Satanás chega e fala para Deus assim, ó, eu queria mexer com aquele Jó lá, tá? A vida está fácil para ele. É isso que acontece? Sim ou não? Não. Satanás está prestando um relatório, daí Deus fala, ei, diabo, você viu meu servo Jó? Jó estava quietinho no canto dele, gente. Só servindo a Deus com integridade. Não é o diabo que vem querer infernizar a vida de Jó. É Deus que fala, está vendo meu servo Jó? Olha como ele me serve, olha como ele é íntegro. Daí é que Satanás aproveita e diz, mas também, desse jeito, quem que não vai te servir? Tudo que ele faz prospera. O Senhor deu uma família linda e um homem saudável, desse jeito qualquer um pode te servir. O que que Deus diz? Vai lá. Toca na saúde, toca na família e toca nos bens. Só não vai tirar a vida dele. Irmãos, eu fico pensando, se Deus trata assim quem Ele ama, imagina quem Ele não ama, né? Ele ama a todos. Ele ama a todos. De Paulo pediu status. De Moisés pediu a vida inteira. Toda vez que nos aproximamos de Deus, de uma maneira muito íntima, próxima, eu falo que dá uma recaída e Deus entra naquilo que eu chamo de síndrome de Moriá. Eu tenho algo para te pedir. Eu tenho algo que eu quero de você. Então, em primeiro lugar, eu não te julgo se você mantém uma distância segura de Deus. Como assim, pastor? Vem ao culto, entra, né, faz aí os seus atos de fé, é um ofertante, até um dizimista, até participa da igreja, mas é até aqui o meu limite. Mas eu não vou. A gente não faz nem isso conscientemente. Mas a gente sabe que tem uma linha ali. É a mesma linha que o povo pôs. Deus chama todo mundo para subir o monte e ver a sua glória. O povo olha para Moisés e diz, não, vai só você. A gente fica aqui, vai lá, conversa com o homem, né? Volta e nos fala o que ele mandou e a gente vai obedecer. Dessa linha a gente não quer passar, porque a gente sabe que se a gente passar dessa linha, Deus vai ter uma recaída e vai pedir algo muito
valioso para a gente. Então eu não lhe julgo que se você mantém uma distância segura, que nós chamamos até de religiosidade muitas vezes, de não aproximar a intimidade com Deus. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, eu estou entendendo o que você está falando, você está pregando para a gente ter medo de Deus, é isso. Não, o objetivo é que você saia daqui sem medo. Por quê? Porque Hebreus 11:6 diz algo muito importante. Sem fé é impossível, vamos todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível eu ter um relacionamento com Deus sem depositar a minha fé. E fé aqui não é apenas a fé de acreditar. Porque se eu perguntar, quantos aqui têm fé em Deus? E você diz, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Fé é muito mais do que acreditar em Deus. É depositar confiança. Repita comigo, fé é depositar confiança. Quando você chegou e sentou nessa cadeira que você está agora, você fez alguns testes? Firmou assim a cadeira, né? Deu uma olhada se ela tá bem ou não está? Ou não, só chegou e sentou? Você confia na cadeira. Fé é depositar confiança. Eu quando vou em algum restaurante, porque já estou vacinado novamente a questão do peso, eu dou uma testada. Porque muitas vezes elas estão molinhas ali, né? Aquelas cadeiras de plástico que a gente vai em pequeno grupo, eu sento não sentando. Eu passo, se for 2 horas de PGM sentado, eu estou sentado, mas disfarçando que eu estou sentado, porque eu não confio. Fé é confiar depositando confiança. É acreditar, depositando confiança. Isso é fé. Mas esse mesmo texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, porque ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então nessa manhã eu quero te dizer, perde o medo, se aproxima de Deus. Pode ser que ele te chame para um monte, pode ser que ele te peça uma prova, pode ser que ele exija de você um sacrifício, mas não tenha medo, se aproxime de Deus, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, ele recompensa aqueles que o buscam. E por que eu posso saber disso? Gostaria de olhar para a vida de Abraão rapidamente. Existem 3 coisas importantes que você precisa saber para não ter medo de se aproximar e deixar Deus pedir o que Ele quiser. Diga comigo, antes do monte, vem a jornada. Juntos, antes do monte, vem a jornada. Olha só o que diz Atos 7, 2-4, é um discurso de Estevão falando sobre Abraão, lá no Novo Testamento falando sobre Abraão, e ele disse, né, Estevão, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que vocês habitam agora. Antes de Deus falar assim, ó, eu quero que você suba um monte, e lá você vai ter uma grande prova, e vai oferecer um sacrifício. Antes disso, Deus chama para uma jornada. Deus diz a Abraão, sai. Deus diz a Abraão, vamos andar juntos. Deus diz a Abraão, nós precisamos de uma caminhada. É porque é nessa caminhada que você vai me conhecer. Não foi a primeira vez que Deus disse a Abraão, sai. Perdão, foi a primeira, mas não foi a única. Deus em outros momentos disse para Abraão a mesma coisa, sai. Ele diz lá em Gênesis 12, sai da tua casa e da tua parentela. Mas em Gênesis 14 ele diz, sai para a guerra. Em Gênesis 15 ele diz, sai da tua tenda. Deus sempre está fazendo um convite para que a gente possa andar com Ele. Este é o convite à jornada, este é o convite ao caminhar, este é o convite a estar juntos. Queridos, e é interessante que Deus dá uma visão, Deus dá um chamado, mas não dá um mapa. Diga, Deus dá uma visão, mas não dá um mapa. É interessante porque nós somos a geração do planejamento, a gente gosta tudo planilhado.
E eu gosto de planejamento, mas Deus está dizendo, você vai precisar começar uma jornada de fé comigo. Você vai precisar caminhar comigo em fé. Você vai saindo, mas para onde, Senhor? Então, enquanto nós vamos andando, eu vou te mostrar o caminho. Enquanto a gente anda junto, você vai conhecendo o caminho. Olha a proposta de Deus, veja o que está em Hebreus 11:8. Nós vamos ler o que está em Hebreus 11:8 e diz, pela fé, Abraão, você pode ler comigo? Pela fé, e partiu como? Sem saber para onde ia, não tinha um mapa. Tinha uma direção, tinha uma visão clara, mas não tinha um detalhamento. Por quê? Porque o convite era para a jornada, o convite é caminhar junto com Deus em fé. Este é o chamado que Deus está lhe dando. Esse é o chamado, você confia, você realmente tem fé, você não apenas acredita, mas você confia no meu chamado, na minha voz, no meu caráter, na minha presença com você. Então vem, nós vamos andar juntos. Para onde, Senhor? Vem, porque enquanto estamos caminhando juntos, eu vou te mostrando o caminho. Ele vai primeiro para Harã e fica lá um tempo, seu pai morre e ele deixa, então continua a sua jornada com Deus. Quando os reis estão em guerra e tomam uma série de pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua família, Deus diz, sai para a guerra, eu estou contigo, eu não vou deixar você andar sozinho, mas você só vai ter a experiência a partir do momento em que você andar. Sabe? A palavra do Senhor lá em Marcos, quando Jesus promete poder e autoridade à sua igreja, e ele diz, os sinais, o quê? Os sinais seguirão os que creem. Nós estamos vivendo uma geração que está correndo atrás de sinais, que está perseguindo sinais. Onde tem sinal? Onde que está acontecendo maravilha? Onde que está acontecendo milagre? Vamos lá e ver. Não, queridos, o sinal é que vai crer, porque o sinal é que vai persegui-lo, porque enquanto você caminha com Deus, enquanto você está na sua jornada com Jesus, os sinais vão acontecendo. Os sinais é que seguem aqueles que creem. Deus dá uma visão e Ele diz, você amou a visão? Porque Deus está falando de herança. Deus está falando de uma terra. E aquilo está enchendo o coração de Abraão. Você gostou da visão? Ah, amei, Senhor. Ele falou, então anda comigo. Porque você só vai conquistar a visão se você crer que eu sou o Deus da provisão. O Deus da visão é o Deus da provisão. E a provisão vem enquanto você caminha com Deus. Está com medo do que Deus pode te pedir? Não tenha, porque antes de te pedir alguma coisa, Ele vai dizer, anda comigo, para que você possa me conhecer melhor. Chega um momento, lá na frente, está em Gênesis, então Abraão e Ló, porque um dos seus sobrinhos saiu com ele, naquela jornada de fé, e chegou um momento em que os servos, os empregados de Ló, o seu sobrinho, começaram a contender com os empregados de Abraão. E já não estavam se entendendo, estavam disputando rebanho, lugar para pastagem e tudo mais. Ló mesmo chega e diz, não vai dar certo a gente ficar junto, muito próximo. E Abraão diz, então escolhe um lugar que você quer. Você vai escolher, você veio comigo, eu vou te dar a primazia, escolhe. Então Ló olha e vê as campinas de Sodoma e Gomorra. E ele diz, puxa, cidade de Sodoma e Gomorra é bem movimentada, é uma cidade bem próspera. Lá eu vou ter comércio para o meu gado, para minhas coisas. E acampou e fez a sua morada nas campinas de Sodoma e Gomorra. O final você sabe, tanto para a cidade como para a família de Ló, não foram os melhores. Uma escolha humana. Logo em seguida, olha o que o texto bíblico diz. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Diga, levanta os teus olhos. E olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que hoje você vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a ti. Agora chegou a hora de dar o mapa. Primeiro eu te dei a visão, você andou comigo, agora eu vou te mostrar certinho como vai ser. O mais lindo desse texto é que depois que Ló olha o ambiente,
e escolhe onde quer estar, depois que ele vai embora, Deus diz: agora sim, levanta os teus olhos. Agora sim, eu vou te mostrar. Não vai ser mais a sua escolha, é eu que estou escolhendo por você. Olha ao seu redor e tudo isso. Agora anda e vai tomando posse, porque toda essa terra onde percorrer o seu pé, do norte ao sul, do leste ao oeste, eu vou dar a você. Só vai conhecer a provisão, só vai conhecer o plano completo quem aceitar a jornada de fé com Deus. Amém? Segundo lugar, diga comigo: antes da prova, vem a promessa. Vamos todos juntos? Antes da prova, vem a promessa. Sim! Vai haver um monte, vai haver uma prova e vai haver um sacrifício. Antes do monte vem a jornada. E antes da prova, vem a promessa. E olha só como Deus enche o coração de Abraão com promessas. Gênesis 12, 2, farei de você uma grande nação. Gênesis 12, 3, em ti serão benditas as famílias da terra. Gênesis 13, 17, te darei toda a terra em que tocares o teu pé. Gênesis 15, 5, farei sua descendência ser numerosa e incontável. É esse o Deus que está chamando Abraão para lá na frente lhe pedir algo. É o Deus que faz a caminhada junto, que faz a jornada, mas que também enche o coração daquele homem de promessas. São essas promessas que fazem Abraão colocar o pé no chão e dizer: eu creio, Senhor. São essas as promessas que no dia da crise nos sustentam. E eu lhe pergunto agora: qual a palavra de Deus? Qual a promessa de Deus? Qual a palavra que você recebeu no íntimo do seu coração, vinda da parte de Deus, que te sustenta nos dias difíceis? Sempre que há um vocacionado, sempre que há uma pessoa que está dizendo: olha, Deus está me chamando para algo específico, o que você pode me dizer? O que você pode me dizer? Eu só digo um conselho para quem está indo para um novo lugar, para quem está indo assumir uma nova responsabilidade. Você tem certeza que Deus falou com você? Sim, eu tenho. Então guarda essa palavra no seu coração, porque é ela que vai te sustentar nos dias de adversidade. E eles vieram sobre Abraão também. Eles vieram sobre Abraão no dia da crise. Chegou um momento, Abraão já velho, a esposa tão velha quanto, já tinha passado pela menopausa, já tinha passado pela depois-pausa, já tinha passado pela final da pausa, não tinha mais pausa para ela, ela já estava velhinha, não tinha, diz a Bíblia, não tinha mais os costumes das mulheres. Ele olhava: eu sou um homem velho, minha esposa, tadinha, já passou também da hora, como é que nós vamos ter um filho? E ele estava, capítulo 15 de Gênesis, ele estava aquilo, e torturando a sua mente. Ele disse: Senhor, deixa eu entender, quando o Senhor me deu aquelas promessas, foi o seguinte: é para eu colocar um estrangeiro nascido na minha casa, ele que vai herdar todas as coisas? É assim que vai acontecer? Ele até cita o nome, é Eliezer, aquele nascido na minha casa, é para ele que eu vou dar a herança? Eu não estou entendendo. E nesse momento Deus dá mais um sai para Abraão. Ele diz: sai da tua tenda. Sai da tua tenda, sai dessa tenda aí. Sabe por quê? Essa tenda, ela está te limitando a visão. Essa tenda, ela está mostrando para você as suas impossibilidades, as suas capacidades, incapacidades e as suas limitações. Ele diz: sai da tenda. Assim como ele falou com Elias, quando Elias estava em depressão lá na caverna, ele diz o quê? Sai para fora. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, eu sei que você adora fazer isso, e diz: sai para fora. Sai da tenda. Sai da tenda. Irmãos, a tenda, ela vai muitas vezes estar aqui nos limitando em visão, em possibilidades. E quando ele sai da tenda, Deus vai fazer com ele um veredas, né? Deus vai fazer com ele algo poderoso. Deus vai mostrar para ele com clareza: lembra as promessas que eu te fiz? Eu não estou de brincadeira com você, Abraão. E ele diz: olha, conta as areias do mar. Ele diz: não consigo contar. Agora olha as estrelas do céu, conta as estrelas do céu. Eu não consigo contar. Pois é assim que será a sua descendência. Ela vai sair de você, Abraão. Para de olhar dentro da tenda das suas incapacidades, impossibilidades. Sai para fora e tenha a visão. É como se Deus está dizendo: quer que eu desenhe? E Deus desenhou na areia e nas estrelas. É interessante, porque aí, Romanos capítulo 4, versículo 18, mostra a chave que virou no coração de Abraão.
Quem que é a última que morre, queridos? Qual é a última que morre? A esperança. Pode falar, vocês estão quietinhos hoje, né? Qual que é a última que morre? A esperança é a última que morre. Olha só o que diz Romanos, lá no capítulo 4, versículo 18. Quando Abraão recebe essa palavra e essa reafirmação, é assim então, Senhor. E Abraão não imaginaria a quantidade de filhos que são da sua geração mesmo, carnal, né, que é Israel, né, e todos, praticamente a maioria dos povos árabes nasceram de Abraão. Ele não poderia imaginar isso, nem menos a quantidade de filhos que ele teria na fé, né, porque nesse sentido ele é nosso pai na fé. Então são inumeráveis os filhos de Abraão, mas olha só o que virou no coração de Abraão. Diz o texto, Romanos 4:18, diz: Abraão creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Eu acho que está o texto para ser projetado, segundo se lhe havia dito, assim será a sua descendência. Acho que o próximo slide tem esse texto. Você pode projetar? Abraão creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Antes de Deus lhe pedir uma prova, não se preocupe com isso. Ele vai inundar o seu coração de promessas. E aí, ele diz para Abraão: Abraão, você vai ter uma bênção incrível. É isso que ele diz para Abraão? Qual é a expressão que Deus usa com Abraão? Se tu uma bênção. Ele não diz, você terá bênçãos. Ou seja, ele não está dizendo, você vai ter uma quantidade de casas, de carros, de bens, de novilhas no pasto. Ele está dizendo, a sua maior bênção é que eu estou te fazendo num canal de bênção. Eu estou te fazendo um agente da bênção. Aonde você vai, as pessoas vão abençoar. Em que nível, Senhor? Nesse nível, Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. E se alguém se levantar contra você, será amaldiçoado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção, olha que promessa. E aqui nós temos um jogo de palavras no hebraico muito interessante, porque a palavra bênção é barak. Barak é a palavra bênção no hebraico. Mas há uma segunda palavra no hebraico com a mesma raiz, que é berek, que significa joelhos ou estar de joelhos. Mas há uma terceira palavra que une essas duas palavras, que aparece em alguns textos bíblicos como beraká ou baraká. Então repita comigo, barak, berek, beraká. Você pode repetir? Bará, berek, beraká. Bênção, de joelhos, presente, dádiva. A palavra bereká significa recompensa, dom, presente, até mesmo galardão. O que Deus está dizendo, a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, é o seguinte: enquanto Abraão, você está em atitude de adoração, enquanto você está em atitude de reverência a mim, eu estou abençoando aquilo que você faz. Eu vou dar um exemplo aqui. Amo muito o Adriano, gosto tanto do Adriano, e assim, meu coração, além de afeto, de amor, tem uma honra pela sua vida, que eu admiro demais. E eu falo, o que eu posso fazer para agradar, para de alguma maneira abençoar o Adriano? E aí eu falo, eu tenho uma ideia, eu vou dar um carro, vou dar o meu carro para o Adriano. É uma ilustração, tá, Adriana? Tá? No final do culto a gente tem que desfazer a joia, mas receba. Daí eu chego para o Adriano e falo assim, me ajoelho porque eu respeito demais, digo, está aqui o meu carro. Enquanto ele está recebendo, ele diz, eu te abençoo. Amém. E daí você diz o seguinte, de bônus foi a chave da casa também, tá? Você está dizendo, uau, pastor Eli deu um carro para o Adriano, que demais. O que você não sabe, que talvez nem eu soubesse,
é que enquanto eu estou dando um carro para o Adriano, eu não sei, você não sabe, mas o Adriano é dono da montadora. E enquanto eu estou de joelho dando um carro, o Adriano está no seu coração dizendo: você está me dando um carro? Quero que você saiba que eu estou te dando uma frota inteira, porque eu sou o dono da montadora. Enquanto eu estou diante de Deus, achando que eu estou dando algo grande demais, ou significativo demais, o que eu tenho que lembrar é que Ele é Criador do céu, da terra, de toda a sua plenitude. Enquanto eu estou entregando, Ele está me abençoando. Baraque, Bereque, Baracá, o Senhor, que é o Deus da bênção, o Deus da recompensa, o Deus do galardão. Não há o que eu possa dar para Ele que possa se igualar ao que Ele já tem me dado. Não há o que Ele possa te pedir nessa manhã que seja precioso demais, que Ele não vai te dar em uma escala muito maior. Baraque, Bereque, Baracá. Bênção de joelhos, recompensa. Basicamente, é essa a estrutura da frase que vai estar sendo usada ali no original. Deus está nos movendo a entender que a bênção não é uma questão de ter recursos ou ganhar coisas, mas é de dedicar de uma maneira tão integral que eu sei que a mão do abençoador está sobre a minha cabeça. Isso não tem preço. É essa palavra que me sustenta no dia difícil. É essa palavra que faz a diferença. É quando eu digo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaços, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Antes da prova vem a promessa, e a promessa é a tua presença. Antes da entrega vem tudo que o Senhor já me deu. O Senhor é o meu maior presente. Eu não quero a tua bênção, eu quero a tua presença. É isto que eu quero. Queridos, o salmista ainda continua dizendo: não importa se tu vens com a vara ou o cajado, se vem com a correção ou com cuidado, o que eu quero é estar com o Senhor, porque eu vou fazer as minhas refeições na frente dos meus inimigos, diz o Salmo. O que o Salmo diz? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, eu posso comer em paz, os inimigos podem estar à volta, rosnando, bravejando, mas o Senhor está à mesa comigo. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, talvez, queridos, sim ou não? Certamente, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sempre falo, nas comunidades onde eu passo e para minha família, sobre o meu velório. E provavelmente, muitos de vocês vão estar aqui e vão ficar, eu vou antes. E eu queria dar uma dica só. Eu tenho duas coisas que eu gostaria no meu velório. A primeira é essa, e é a mais importante. Eu quero que o caixão esteja aqui, pode ser aqui na igreja, ou lá no negócio, né? Daí na Pax. E eu quero que vocês coloquem uma placa na minha mão. E a placa vai estar dizendo assim: tô no lucro. Só isso. Tá? Qualquer pessoa que chegar e ia perguntar: mas o que é isso aí? Que palhaçada é essa, né? Não. É porque o pastor está fazendo referência. Eu quero pregar até depois de morto, tá, querido? É que o pastor está dizendo o que Paulo disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer. Se você morrer hoje, você nunca diz: o pior que pode me acontecer é a morte. Não, queridos, o melhor que pode te acontecer é a morte. Você vai estar no lucro. E a segunda coisa, pastor, é alguém chegar e falar: ele está mexendo, né? Já está bom demais. Sabe, nós não podemos ser a geração que fique buscando a mão do Senhor. Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá esse, me dá aquele outro. Nós temos que ser a geração que busca o caráter, a face de Deus. Senhor, nós queremos ser a sua imagem, a cada dia a sua semelhança. É esse o nosso desejo. Não há prova que o Senhor te submeta, que seja maior do que as promessas que Ele tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. E por fim, terceiro, antes do sacrifício, diga: antes do sacrifício vem o relacionamento. Vamos dizer?
Antes do sacrifício vem o relacionamento. O rompimento é progressivo, você vai perceber. Primeiro ele diz, deixa as coisas, deixa a tua casa, deixa a sua cidade. Depois Deus fala assim, eu quero mais profundidade com você. Você vai ter que viver novos abandonos. Morreu o seu pai, já não é mais com você. Chega lá na frente, o sobrinho Ló pede para se apartar. Ele sacrifica aquele relacionamento. Depois ele tem um filho de uma maneira errada, fora do propósito original de Deus, que é Ismael. Ele tem que se apartar de Ismael. E por fim é que Deus pede Isaque. E aqui é uma coisa interessante, porque Deus vai ensinando Abraão durante a caminhada a sacrificar. Lembra, antes do monte vem o quê? A jornada. Durante a jornada eu recebo promessas. E enquanto isso, Deus está desenvolvendo um relacionamento para que eu aprenda. Se um dia Ele pedir um sacrifício, não é o primeiro. Ele me ensinou nessa escola. Ele me ensinou nessa faculdade do sacrifício. Quando Davi está diante do Golias, o Golias está afrontando o exército de Israel. Davi se apresenta para o rei Saul e diz, eu tenho credenciais para lutar contra esse gigante. Quais eram as credenciais de Davi? O que ele diz? Eu já matei o leão e já matei o urso. E se eu matei o leão e o urso, eu posso muito bem dar conta desse gigante. Mas qual que era o treinamento de Davi? Aprender a matar? Não, aprender a confiar em Deus. Quando ele chega diante do Golias, ele diz, você vem com toda essa coisa de guerra aí, com todos esses armamentos, eu vou em nome do Senhor, porque eu fui em nome do Senhor contra o leão, eu fui em nome do Senhor contra o urso, e agora estou em nome do Senhor indo contra você. O que Davi aprendeu, o treinamento de Davi era confiar. O treinamento de Abraão era sacrificar. E quando Abraão sobe, está lá no livro de Gênesis, ele sobe, e chega um certo momento na subida do monte, ele diz para os funcionários, o pessoal que acompanhava ele da comitiva, fiquem aqui, de agora em diante só eu e o menino. E tem mais, eu e Isaque, vamos até o monte, adorar ao Senhor e voltamos, e aí a gente volta junto, ok? O que estava no coração de Abraão? O que está lá em Hebreus 11, 19. Abraão estava realmente disposto a sacrificar o seu filho, mas ele tinha uma fé. Hebreus 11, 19 diz, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Sabe o que estava no coração de Abraão? Eu conheço o Deus que estou andando esses anos. Eu conheço o Deus da jornada, eu conheço o Deus das promessas, eu conheço o Deus de me relacionar, eu conheço o caráter e o poder de Deus. Se eu tiver que meter o cutelo, uma faca no coração do meu filho, eu sei que esse Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Então eu vou obedecer e volto, mas volto com o menino, porque Deus vai fazer alguma coisa extraordinária lá em cima. Essa era a fé de Abraão. Quando ele vai baixar o cutelo, quando ele vai matar um menino, Deus fala, para, não precisa. Sabe, relacionamento íntimo com Deus nos dá convicções de que Ele não vai falhar, porque o seu caráter é bom, é justo e é imutável. Quando Russell Shedd estava próximo a morrer, e Russell Shedd é um dos maiores teólogos dessa geração, ele foi tomado de câncer, e há um vídeo na semana da sua morte, um dos seus familiares grava um vídeo, e ele diz o seguinte nesse vídeo: o câncer é uma experiência muito boa, porque a gente sente que está desmamando do mundo, e ficando pronto para subir e encontrar com Deus. Você pode encarar os dilemas da sua vida, você pode encarar os problemas financeiros, você pode encarar os problemas de saúde, você pode encarar os problemas mais duros da sua vida como provas. Mas na realidade, todos eles têm um só objetivo: estreitar o seu relacionamento com Deus. Paulo sabia disso e ele diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas
com a glória que em nós há de ser revelada. Antes do monte vem a jornada, antes da prova vem a promessa, antes do sacrifício o relacionamento. Que homem que Abraão se tornou? Uma das maiores personalidades nas 3 maiores religiões mundiais: no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Ele aparece 188 vezes no Alcorão, 40 vezes no Antigo Testamento e 75 vezes no Novo Testamento. Mas não se forma um pai da fé da noite para o dia. Não se forma um pai da fé no estalo de dedos. Não é um processo no micro-ondas. É no forno do Senhor. É na prova com o Senhor. Tudo começa com uma jornada. Nessa jornada a gente recebe promessas. E nessa caminhada a gente vai criando convicções de um relacionamento que vale a pena com Deus. Olha só o que Hebreus 11:12 diz. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você quer conhecer o Deus da provisão? Quando Abraão chega naquele monte, ele está com seu filho, ele prepara todas as coisas. O menino sabe do que se trata, que era um sacrifício. Ele diz: pai, o altar está aqui, a lenha está aqui, todos os elementos estão aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. Ele amarra o menino já entende de que as coisas vão ficar difíceis. O pai chorando, em lágrimas, coração partido, tem que sacrificar o próprio filho. Uma voz do céu diz: para. Ao mesmo tempo se viu preso entre os arbustos um cordeirinho. Aí eles pegam o sacrifício, colocam sobre o altar. A pergunta de Isaac ficou no ar por mais de 2000 anos. Pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? E um dia lá na voz de João Batista, a voz que clama no deserto, ele olha Jesus se aproximando e ele responde o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira 2000 anos, uma pergunta sem a resposta, até que João viu, esse é o Cordeiro de Deus. Sabe qual é a única diferença? É que Deus não parou pela metade, o que ele pediu para Abraão parar. Ele foi até o final, e viu seu filho morrendo na cruz pelo meu e pelo seu pecado. É por isso que em Gênesis 22:14 se registra o que Abraão disse daquele dia. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você está pronto a subir o monte? A gente quer a provisão, a gente quer a providência, mas nós precisamos subir o monte da entrega. O monte da entrega. Nós precisamos ir no monte do Senhor. Nós precisamos aceitar a caminhada com o Senhor, porque é lá que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Você quer andar nessa jornada? Você quer receber as promessas? Quer crescer em intimidade num relacionamento com Deus? Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto cantamos essa canção, que o seu coração esteja voltado a isso. Senhor, eu quero entregar, porque eu confio no teu caráter. Eu confio que o Senhor da provisão é o Deus que vai me sustentar no dia da provação. Amém? Vamos adorar o Senhor.